preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas sei que a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Então, quando me embriagar e recebo o poder, por tua ordem me liberto, os correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Amém. Bom sábado, irmãos. Feliz sábado. É difícil, não é? Meu primeiro sábado aqui pregando no Dia Mundial do Jovem Adventista. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Está calor demais hoje, mas o sol está radiante e nós somos jovens, nós somos radiantes mesmo, como o Anderson sempre dizia. Nós estamos aqui para fazer barulho. Como o título do sermão de hoje, eu escolhi uma frase, uma simples frase: não há mais tempo. Uma frase um pouco pesada, né? Não há mais tempo. Bom, eu sou jovem, talvez eu ainda tenha muitos anos pela frente, mas
Alguns aqui já estão na minha idade, minha avó tem 90 anos, 96 anos, e não há mais tempo. Essa frase diz muita coisa. Vocês sabiam que o tempo de vocês acabou? O que seria se hoje você ouvisse de Deus ou de mim a seguinte frase: seu tempo acabou? Um tanto difícil de responder, vocês não acham? Se hoje eu dissesse a você que seu tempo acabou e você não tem mais o que fazer, isso seria extremamente difícil de se lidar. E eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 4 a 8. Quem achou, leia para nós. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Dores. Essa palavra dores, né? Princípio das dores. Essa palavra dores ela é usada para dores de parto. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Então você sabe muito bem como é a dor de um parto, né? Diz que é uma das dores mais fortes que existem. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. E quando vem uma contração, opa, é um sinal. É um sinal de quê? Está chegando. Está perto, o bebê vai chegar. E as contrações vêm de novo. E depois de algum tempo, elas viram mais intensas e menos espaçadas. Estou certo? Vocês que sabem, falem para mim. Estou certo? Sim ou não? Sim. Só que, passando algum tempo, elas se tornam mais intensas e menos espaçadas. E é justamente isso. Mais intensas e menos espaçadas. E vai, até quando? Até nascer. E Jesus aqui está falando guerras, rumores e guerras, nação contra nação, reino contra reino, virão falsos cristos dizendo: vou enganar a muitos, mas isso é só o princípio das dores. Abra comigo agora Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo, versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa? Agora acompanhe comigo o versículo 1, diz assim: irmãos, Paulo está falando aqui relativamente aos tempos e às épocas. Não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis informados com precisão, diz Paulo, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, e quando andares dizendo paz, 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 segurança eis que lhes sobreviverá repentina destruição. Como vêm as dores do parto aqui? O que elas indicam? Elas indicam que o que está prestes a chegar? Vamos ver. A chegada do bebê. Indicam da luz e de modo algum escaparão. De modo algum escaparão. Se seu tempo acabasse hoje, se o seu tempo acabasse hoje, você escaparia? Será que você escaparia? Abra a Bíblia comigo agora, 2 Timóteo, capítulo 3. A segunda carta de Paulo a Timóteo.
Timóteo capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes e desafeiçoados. Algumas versões dizem o seguinte: sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma assim de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes. Principal, você coloca aquela foto para mim agora? Pode deixar desse jeito mesmo. Dá para enxergar direito? Vocês conseguem enxergar? Irmãos, esse aqui sou eu. Há muito tempo. Quando eu era uma criança, um bebê, e eu tenho 17 anos agora. Eu sou muito jovem. Sou muito jovem ainda, sou muito novo. E mesmo sendo jovem, na minha pouca história de vida, na minha pouquíssima história de vida, eu ouso arriscar com vocês que nunca o mundo viveu uma situação como essa. Uma situação como essa, como nós acabamos de ler, uma situação tão intensa. Vocês concordam comigo? Vocês têm mais tempo de vida do que eu. Vocês concordam comigo? Olha as características. Nunca houve tanto egoísmo da parte do ser humano. Nunca, eu acho que em nenhum momento, acredito, eu ouso dizer, que na história da humanidade, nunca houve tanto egoísmo por parte do ser humano. Tanta arrogância, tanta blasfêmia, tantas crianças desobedientes aos pais. Tem alguém que lida com criança aqui? Ou é professor, professora? Vocês sabem como é difícil então, né? São implacáveis, sem domínio de si. Vocês concordam comigo? Nunca na humanidade o ser humano ele apresentou tamanho problema. Nenhum momento da história da humanidade, nenhum. O ser humano ele apresenta tamanho problema de ordem psicológica, moral, como nós vemos aqui a palavra do Senhor nos dizendo. O último texto que eu quero dar para vocês, nessa série de textos relacionados à vinda de Jesus, diz ali a segunda carta de Pedro. Abra lá agora a segunda carta de Pedro, também no capítulo 3. Deixa a palavra falar para você. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ela diz assim. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já ouviu alguém dizendo assim: Jesus não vai voltar coisa nenhuma? Não muda nada, meu pai estava esperando Jesus, meu pai aguardava Jesus, meu avô, meu bisavô, alguns dizem assim, né, meu bisavô aguardou, etc, etc, e Jesus não veio, escarnecedores. No versículo 9, do mesmo capítulo, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam a derrotar. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento o dia do Senhor. Diz o versículo 10: virá como ladrão e os céus passarão. Queridos, eu queria levar vocês agora para refletir um pouco sobre o tempo. Você pode conhecer pessoas
e certamente você conhece muitas pessoas que têm mais recursos que você. De fato, existem pessoas assim. Talvez alguém possa ter mais propriedades, mais carro na garagem, mais dinheiro no banco, mais roupa no guarda-roupa, talvez, ou sapatos na sapateira. Mas você sabe o que ninguém pode escolher? Ninguém pode escolher ter mais tempo. Você sabia que o tempo ele é igual para todos? Não é verdade? Não é igual para todo mundo o tempo? Nós não temos as mesmas 24 horas, os mesmos 30 dias no mês, os mesmos 12 meses em um ano? Não é igual para todos? Tempo. Ponto final. O tempo igualou e iguala a todos. E Jesus, Ele está nos chamando nesta manhã para nós refletirmos sobre 3 aspectos do tempo. Jesus está nos chamando para quê, igreja? Para refletirmos sobre o quê? 3 aspectos do tempo. Esse é o chamado de Cristo. E essa é a mensagem de Jesus para nós nessa manhã, aqui e agora, na igreja de Angatuba. A primeiro aspecto do tempo. Saiba o tempo em que estamos vivendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos praticamente dormindo em um berço esplêndido enquanto o mundo está acabando. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Estamos aqui acolhidos em um berço enquanto o mundo está acabando lá fora. E eu apelo para você nessa manhã em nome de Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. As pessoas precisam saber o tempo em que elas estão vivendo. O mundo está perdido e muitas pessoas não sabem disso. Jesus está voltando e o mundo está em trevas. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Por isso, você e eu, nós precisamos saber o tempo em que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, eu leio aqui, você pode acompanhar na tela ou abrir a sua Bíblia. Paulo diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 11: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Paulo não diz assim que deveriam conhecer o tempo. Diz, vocês sabem o tempo. Olhem para mim, igreja. Você que é um membro da Igreja Adventista do 7º dia de Angatuba, você pode talvez dizer, e podemos afirmar que mais do que ninguém, pelos estudos proféticos que nós temos, sabemos que Jesus está voltando. E o tempo em que nós estamos vivendo. Vocês concordam comigo? Essas palavras de Paulo são para nós. E é como se Paulo estivesse dizendo para a última geração que estaria habitando na face da terra. Última geração esta que deveria dar o sono do servo à trombeta e advertir o mundo que está condenado à destruição. Cristo vem. Amém. E Paulo continua dizendo, Romanos 13, versículo 11: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de quê, igreja? Diz para mim, é hora de quê? Despertarmos. É hora de despertar, acorda. Acorda, já deu a hora de acordar. É o momento de despertarmos. É hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando a gente vai aos evangelhos e
vê que dos 4 evangelhos, 3 dedicam um capítulo inteirinho apresentando sinais da volta de Jesus. Isso não é por acaso. Absolutamente não é por acaso. Mateus, Lucas, Marcos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, isso não é novidade para nós. Guerras, como eu disse lá no começo. Guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, fomes, terremotos, desastres, epidemias, pandemias, perseguições, sinais dos céus, lamento entre as nações. Isso sempre aconteceu. Sim ou não, igreja? Isso sempre aconteceu. No entanto, eu quero que você reflita comigo o seguinte: antes do século XX, guerras, terremotos e epidemias, etc., eram eventos totalmente isolados. Acontecia uma vez ou outra, não acontecia sempre, eram eventos isolados. Agora, hoje nós estamos vendo esses eventos no mundo todo. O tempo inteiro esses eventos ocorrem. Guerras, terremotos, furacões. Os eventos acontecem no mundo todo de uma forma crescente. Crescentemente absurda. É ou não é verdade? Pensa comigo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que eu estive refletindo sobre. Número 1. Epidemias ou pandemias. A história ela registra 5 grandes epidemias no mundo. 3 delas aconteceram no último século. E uma delas, que foi aquela que você passou, que nós passamos, que você viveu, foi a maior de todas da história da humanidade. Você está entendendo? Sinais dos tempos. Número 2. Guerras. Em nenhum outro momento da história da humanidade o homem teve a capacidade e o poder de destruir grandes massas e até mesmo extinguir a vida na Terra através de uma guerra nuclear. Em nenhum outro momento da história. E hoje o homem ele tem essa capacidade. Loucura, né? Totalmente louco isso. Eu tenho pensado, né? Você acompanhou um terremoto que aconteceu faz poucos anos lá na Turquia? E a gente vê aquelas cenas daquele terremoto, né? E nós ficamos com o coração. Uma pessoa que foi salva. Bom, eu fico feliz. E ali vem uma cena do salva-vidas, tirando os encontros de um corpo de um rapaz. E aí eles vão tirar o corpo de um homem. Esse homem está de uma forma curvada, assim, está encolhido. E quando eles puxam o corpo do homem, havia um bebê ali. Aquele homem morreu segurando o filho nos braços. Eu não sei quantos de vocês viram essa cena, mas quando eles puxam o bebê estava vivo. Amém. O pai se curvou sobre a criança para salvá-la. A gente vê uma cena como essa e fica com o coração totalmente partido, né? E pensando, meu Deus, uma alma foi salva. Você lembra há poucos anos atrás, aquele desastre lá que aconteceu na Tailândia, numa caverna que 12 jovens ficaram presos e o mundo todo se comoveu para salvar 12 jovens. Ou talvez quando aconteceu lá no Chile um desmoronamento lá numa mina e o mundo todo se moveu para salvar aqueles homens. Mas é tão gritante, né? É tão grande e gritante a incongruência de ver o mundo se preparando para se destruir em guerras. O amor de muitos iria esfriar. O Espírito Santo iria se retirar do mundo. Olha, eu estive pesquisando por aqui e ali, e os Estados Unidos e a Rússia possuem o maior arsenal nuclear do mundo todo, com cerca de 4.000 a 4.500 ogivas nucleares, os dois países.
Você consegue imaginar um negócio desse? Estados Unidos e Rússia. A China acredita-se que tenha cerca de 320 ogivas. França e Reino Unido mais cerca de 300. A Índia e o Paquistão, em torno de 150 ogivas nucleares. Coreia do Norte não se sabe, mas acredita-se que em torno de 40 ogivas. Na verdade, diz o escritor apocalíptico, né? Em Apocalipse 11, versículo 18, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira do Senhor, e o tempo determinado para serem julgados ou mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os grandes quanto os pequenos, e para destruir os que destroem a terra. Economia global. Nunca, em nenhum outro momento da história, aconteceu alguma coisa lá na China e na Arábia Saudita, talvez, o preço do petróleo caiu, uma mudança governamental, talvez, uma escolha diferente. Nunca isso aconteceu e no mesmo dia, se não no dia seguinte, nós somos afetados aqui. Como? Como que uma coisa do outro lado do mundo acontece e no mesmo dia nós somos afetados aqui? Terremotos, eles sempre aconteceram na história da humanidade. Depois do dilúvio. Eu acabei descobrindo um dado, estudando esse sermão, e o que eu encontrei foi de 2008. Nós vamos pegar de 5 anos, pode ser? 2008 a 2013. 5 anos ali se passaram. 2008 a 2013 aconteceram cerca de 11 mil. Estou arredondando, tá? 10.979. Cerca de 11 mil abalos sísmicos registrados no mundo. O que você acha que aconteceu de 2020 a 2025? É mais recente. Nos últimos 5 anos, de 11 mil, passou para 600 mil abalos sísmicos no mundo. Em 5 anos. Passou de 11 mil em 5 anos para 600 mil em 5 anos. Isso diz alguma coisa para você? Dores de parto. Dores de parto, não é quando você sente a dor que o bebê está chegando? Não é um sinal? Jesus está voltando. Prepara-te. Se prepare. Se nós fôssemos falar ainda em profecias, em Daniel 2, a gente está lá na pontinha da unha, né? 7 igrejas laodiceias. Somos nós. Jesus está voltando. Estamos vivendo no dia do juízo. Estamos vivendo no dia do juízo investigativo. E em breve, a porta da graça irá se fechar. Isso já aconteceu alguma vez com você? Eu, com certeza. Se você liga para alguém ali, ou você recebe uma ligação de alguém, alô, não estou ouvindo. Corta a ligação. Por quê? Porque o sinal está fraco. Opa, então calma lá. Se o sinal está fraco, você olha assim, opa, o sinal está fraco, peraí, deixa eu ver um pouco, vou mudar de lugar. E você vai para um lugar mais distante, talvez um lugar mais alto. Isso já aconteceu com você? Levanta a mão se isso já aconteceu com você. Com todo mundo, né? Todo mundo já estava em ligação e de repente o sinal caiu. Então você muda de lugar, porque o sinal está fraco. Queridos, será que com você o sinal está fraco? Como que é dormir em meio a um chamado de Deus para despertar? Como que é isso para você? Estar dormindo em um berço confortável enquanto Deus está te chamando para despertar? Nós precisamos despertar desse sono, amém? Nós precisamos despertar desse sono porque quantos são os aspectos que nós vamos estudando sobre o tempo? São diversos. Primeiro, saiba o tempo em que estamos vivendo. Jesus em breve virá. Não há mais tempo para perder.
porque em breve ele virá. Segundo aspecto em relação ao tempo: valorize. Saiba valorizar o tempo. Saiba valorizar o tempo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: atendei agora vós que dizeis hoje: amanhã iremos para tal cidade, vamos fazer tal coisa. Lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis que o que vai acontecer amanhã, que é a vossa vida? Diz Tiago: sois apenas como uma neblina que aparece num instante e logo se dissipa. Em vez meio disso, tu devias dizer: se o Senhor quiser, nós vamos viver, fazer e assim por diante. Nossa vida é como uma neblina. Saiba valorizar o tempo de Deus. Quem passou pelo Covid aqui, ficou 21 dias em coma, talvez 40 dias alguns, outros perderam familiares. E eu tenho certeza que aqueles que perderam familiares, assim como eu, que de repente tiveram Covid, e por entre nós pensaram assim: eu não vou mais ver meu pai, não vou mais ver minha mãe, não vou mais ver meu irmão. Por que isso está acontecendo? É uma verdade. De repente você vê o seu ente querido sendo colocado dentro de um pacote, uma urna lacrada, e você nunca mais o vê. Qual é o primeiro sentimento que vem à sua mente? Por que não valorizei mais o tempo com minha mãe, com meu pai, com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, com minha filha? Não é verdade. Valorize o tempo. A nossa vida como neblina, olha para quem está do seu lado agora. Olhe para quem está do seu lado agora. Talvez seja sua esposa, seu marido, sua filha, seu filho. Porque desperdiçar tanto tempo com briga, picuinha, por que disso? Desperdiçar tanto tempo com coisas fúteis. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora que eu disse no começo do sermão: seu tempo acabou. Chega. Acabou o seu tempo, e o seu tempo de briga acabou. Acabou todo o seu tempo de picuinha, acabou o seu tempo de desperdiçar o tempo com aquilo que não tem valor algum. Eu falo para você como membro dessa igreja. Membro dessa igreja desde que eu nasci. A igreja que me acolheu desde o meu nascimento. Quanto que a gente podia caminhar mais e mais? A gente podia caminhar muito mais rápido, mas quanto tempo a gente perde com aquilo que não tem importância nenhuma? Mimimi para cá, mimimi para lá. Ou talvez alguns ficam em casa assistindo uma série, com a família, vendo ali uma novela, perdendo tanto tempo com coisas que não têm valor. É claro que ter tempo com a família é extremamente valoroso, assim como eu disse agora, mas perdendo tempo com coisas fúteis. Deus, ele nos chama para servir. E servir a Deus significa o chamado de Cristo Jesus. O chamado de Cristo Jesus é o chamado para ser perseguido, é o chamado para ser rejeitado, é o chamado para ser rejeitado, humilhado, e é o chamado para você não ser aceito. Esse é o chamado de Cristo. Sim ou não, igreja? Mas lá naquela igreja, o fulano de tal, ele falou que eu não vou mais servir nessa área, que eu não gosto mais desse ministério porque fulano falou outra coisa. E você está servindo a quem? O irmão ou Jesus? Bom, se eu não vou mais à igreja porque o irmão falou tal coisa, então eu não estou seguindo Jesus, eu estou seguindo o irmão. Concordam comigo? Seu tempo acabou. Chega. Acabou o tempo de reclamação, o meu também acabou. Chega. Jesus está voltando. Amém. Nós precisamos saber valorizar o tempo. Qual é o valor do tempo para você? Terceiro e último aspecto: saiba poupar o tempo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,16: remindo o tempo, porque os dias são maus.
Vou repetir. Remindo o tempo porque os tempos são maus. O que é remir? Essa palavra remir, ela literalmente no grego, quer dizer poupe, poupar, guardar. É mais ou menos assim. O contexto onde é usada essa palavra está dizendo o seguinte: você tem uma quantia X de dinheiro, tem um valor ali de dinheiro, e você só tem aquela quantia. Aí você precisa ir no mercado fazer uma compra. Aí você pensa, agora, com que esse dinheiro aqui o que eu vou comprar? O que é mais importante para mim? Lembra, você só tem uma quantia X de dinheiro. O que é essencial para mim? Porque se você tem uma quantia X de dinheiro, uma quantia determinada de dinheiro, e não tem um centavo a mais nem a menos, você vai pensar assim. Você vai pensar muito bem no que você vai gastar. Onde você vai comprar e o que você vai comprar. É ou não é verdade? Mas a gente esquece algumas vezes que tem uma quantia X de tempo determinada para nós. É ou não é? É ou não é? Eu vou gastar esse tempo de qualquer jeito. Não poupar o tempo, remir o tempo. Remir, lembre-se dessa palavra. Um pastor fez uma análise ali, que eu pesquisei, de quanto tempo você poderia ler a Bíblia e quanta média de tempo de leitura. E diz assim, de repente ele conclui dizendo: olha, quem assistiu aí, falando para os jovens da igreja, né? Quem assistiu lá Game of Thrones? Quem assistiu essa série toda? Podia ter lido a Bíblia 13 vezes ao invés de ficar assistindo a série. Ou Friends, ali outra série, podia assistir e ler a Bíblia 2 vezes. Tem outras séries ali, tinha uma série lá, Grey's Anatomy, e quem assistiu essa série poderia ter lido a Bíblia mais de 10 vezes. Então quem assistiu essa série toda, ou talvez uma novela, podia ter lido a Bíblia 10 vezes. Então, onde nós estamos gastando o nosso tempo? Com uma novela? Com uma série? Ou lendo a Bíblia? Imagine o livro Parábolas de Jesus. Ellen White, ela registra esse parágrafo que diz: a vida é muito curta para ser esbanjada. A vida é muito curta. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para o tempo da eternidade. Não temos tempo para dissipar. Não temos tempo para dissipar tempo, para debutar os prazeres egoístas, tempo para contemporaneizar o pecado. Agora, nesse momento, é que nós devemos formar o caráter para a vida futura e imortal. Bom, não quero que você pense que o seu caráter ele vai ser transformado quando Jesus voltar. Não. Agora é que nós devemos preparar para o juízo investigativo. Você já ouviu falar daquela frase? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. É uma verdade. Diga para mim onde você gosta de gastar o seu dinheiro, que eu vou te dizer o que é importante para você. Diga para mim onde você gasta o seu tempo e eu vou te dizer quem você é. Se você é filho de Deus ou se você é filho das trevas. Se você é filho do reino eterno, o filho deste mundo que está condenado à destruição, diga onde você gasta o seu tempo e eu vou te dizer quem você é. Todos nós, todas as noites, nós deveríamos nos fazer pelo menos 3 perguntas. Será que eu usei o tempo de forma correta hoje? Acabou o dia, você vai lá, você se deita e você se faz essa pergunta: será que eu usei o tempo de forma correta hoje? Eu usei? Bom, estou consciente de que o tempo em que eu estou vivendo. Será que eu valorizei o tempo hoje? Eu poupei o tempo investindo? Ou eu não gastando tempo? Será que eu gastei o tempo investindo naquilo que me leva para a eternidade e não gastando meu tempo precioso nas coisas que me destroem a minha mente? Quero que você saiba de uma coisa: a única
única forma de você ter mais tempo para orar é deixar de gastar o tempo com aquilo que é menos importante. É a única forma. A única forma que você tem de investir mais tempo em leitura da Bíblia é você deixar de gastar o seu tempo com aquilo que não edifica o seu caráter, com aquilo que não te prepara para a vida eterna. Deus, nesse momento, Ele está falando para mim: a única forma que você tem, para mim e para você, a única forma que você tem, ou pode ter mais tempo de servir a Deus, como Deus espera que nós assim façamos, é deixar de gastar tempo em coisas que não nos levam a nada. É ou não é verdade? Jesus está voltando. Jesus em breve virá. Você precisa saber, você e eu, que o tempo em que nós estamos vivendo, você e eu precisamos dar muito mais valor ao tempo que temos. Muito mais valor. Muito mesmo. Que nenhum de nós seja apanhado no arrependimento de: eu poderia ter dedicado mais tempo para o meu filho, para a minha filha. Por que eu fiquei trabalhando por tanto tempo? Por quê? Bom, agora ela se foi, ele se foi, meus filhos não estão mais aqui. Por que eu desperdicei tanto tempo naquilo que não era necessário? Por quê? Por quê? Tantos questionamentos, né? E se o seu tempo acabasse agora, o que diria sua esposa de você? Esse homem foi tudo para mim, ele mudou a minha vida, ele me preparou para ir para o céu. O que teu filho diria sobre você? Se o seu tempo acabasse hoje, nesse momento aqui agora, seu tempo acabou. O que seu filho diria de você? Ele diria: ainda bem, graças a Deus. Eu acho que não. Eu acho que estaria ali, naquele canto, sentado em um banco, chorando aos prantos, dizendo: meu pai, minha mãe, eu queria ter muito mais tempo com você. Eu queria ter tido muito mais tempo com você. Eu sei que às vezes bate no coração de algumas pessoas, né? E volta assim muita expressão. Por quê? Porque meio agarrado a Cristo e meio agarrado ao mundo, quando você quer se desligar nessa situação, o que é que acontece? Você sente uma pressão do mundo, segurando o que você sente. É esse o momento, meus irmãos. Aqui e agora. Esse é o momento de nós nos desprendermos do mundo. Amém? Amém. A matéria vai ficar aí. Tudo que é físico vai ficar aqui. E nós vamos nos desprender desse mundo. É aquela expressão que a gente sempre usa em alguns sermões, né? Nós não levamos nada deste mundo. No fundo, não é verdade. Quem falece, quem vai dormir o sono da morte, não leva nada. Leva sim alguma coisa. Certa vez questionaram um irmão da igreja de 90 anos e perguntaram para ele assim: irmão Hélio, sobre valorizar o tempo e poupar o tempo, sobre a brevidade da vida, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele respondeu: eu tenho 73 anos de casado e a esposa, a irmã Glória, estava lá conosco, 73 anos de casado. E o pastor respondeu: uau, isso é extraordinário, 73 anos de casado. Então ele disse assim para o pastor: isso é uma prova de que as coisas de Deus podem durar. Amém? 73 anos de casado é uma prova de que as coisas de Deus podem durar. E ele deu uma risada e disse assim: outra prova disso é que ela tem paciência comigo. Sabe o que me chocou nessa situação? Porque talvez fosse outra coisa que eu me diria. Talvez ele dissesse assim: a outra prova é que eu estou tornando ela, já tem 73 anos. Talvez ele dissesse isso, mas não. Ele disse o contrário. Outra prova disso é que ela tem paciência comigo. Ele falou:
Ela tem me aturado, tem me suportado 73 anos. Ela tem paciência comigo. E antes que o pastor perguntasse para ele fez a pergunta: você quer saber qual é o segredo? E ele então disse para o pastor: você tem que casar com ela todo dia. Todo dia você vai ter que casar com ela. Eu caso com minha esposa todo dia faz 73 anos. Uau! E o pastor reagiu assim: você tem que casar diariamente. A esposa que eu tenho, ele concluiu dizendo, é completamente diferente da menina de quando eu me casei com ela. Cada dia ela é diferente. Eu tenho que me recasar todo dia. Então, hoje eu não tenho mais aquela jovem esplendorosa, linda. Hoje eu tenho uma velhinha em casa que é minha companheira. Eu tenho que compreender isso. Eu tenho que colaborar com ela em termos de casamento. É isso. Eu tenho que amá-la. Ela é minha amante. Isso é muito gostoso, amém? Amém? Amém. Mãe, pode vir. Querida igreja, você não pode esquecer o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Amém. Você precisa aprender a valorizar o tempo e poupar o tempo que Jesus te dá, que agora está voltando. Ao som do hino, coloque-se de pé. Falar.
céus, pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse sábado. Pedimos que ao sair por essa porta, nessa manhã, nós sejamos renovados e possamos gerenciar o nosso tempo da maneira correta, Pai, assim como o Senhor nos ensina. Agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu. Pedimos que o Senhor cuide dos enfermos que não puderam estar presentes. O Senhor conhece os motivos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando assim como tem feito. E é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.